Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 12, Jerônimo e Adelino regressam ao lar espírita para tecer, junto a Ribeiro, o dirigente espiritual da casa, uma reflexão sobre todas as situações observadas. Ribeiro chama a atenção sobre a dificuldade de conseguir bons trabalhadores fiéis e dedicados ao desenvolvimento das virtudes, seja em qualquer tipo de instituição religiosa. Todas elas, sem exceção, lidam com trabalhadores que, ao invés de serem enfermeiros auxiliando os necessitados, são aqueles que muitas vezes promovem os maiores problemas dentro das instituições. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Enquanto se empenhavam em atender às inúmeras atividades que aguardavam pelos dedicados trabalhadores espirituais nos diversos setores da instituição espírita, a certa hora da madrugada, foram surpreendidos pela chegada do insigne médico dos pobres, o bondoso Bezerra de Menezes. A presença do amorável benfeitor encheu o recinto de balsâmico vigor, infundindo ânimo, esperança, alegria, meditação, reverência, emoção em cada coração que lá se unia para a vivência dos postulados do Cristo vivo. O magnetismo daquela alma se impunha, sem necessidade de palavras ou gestos. Mesmo entre os espíritos necessitados, ali albergados à espera de atendimento, a chegada do apóstolo do amor verdadeiro se igualava à chegada de rutilante estrela no abismo da dor moral em que cada um vivia. Os mais lúcidos prostravam-se diante da visão luminescente que eles próprios não conseguiam focalizar com nitidez, mas imaginavam tratar-se de um emissário de Deus. Os mais violentos e revoltados sentiam entorpecer seu ímpeto ao contato daquela vibração suave e intensa, diminuindo sua agressividade. Acostumado a tal modificação favorável, Ribeiro aconchegou-se ao médico querido, solicitando-lhe humildemente: prezado paizinho, as bênçãos de sua presença entre nós correspondem à generosa conceição do justo para as nossas almas atribuladas. Enquanto nos esforçamos com o melhor de nosso coração inflexível, conseguimos regulares efeitos nos espíritos que aqui estão. No entanto, sua presença em nosso meio, por si só, tem o condão de ser lenitivo, anestésico, alimento e luz para todos. Veja como se aquietam as consciências e até mesmo os mais difíceis se intimidam. Por isso, paizinho, rogo ao seu coração que lhes dirija a palavra generosa e instrutiva para que aproveitemos sua palestra como medicação ativa e eficiente na terapia coletiva. Entendendo o conselho de Ribeiro, Bezerra o abraçou, trazendo-o a seu lado e assomou a pequena elevação de onde poderia ser visto pela maioria dos que ali se encontravam, asilados temporariamente, à espera de transporte para seus destinos ou de tratamento para os seus problemas. Como se os dois espíritos luminosos se fundissem em uma única aura rutilante, mesclando os nuances de róseo, dourado, verde e azul, a pequena tribuna tornou-se um sol iridescente, fazendo silenciar todo o ambiente e atraindo todas as atenções. Amados filhos de Deus, irmãos de sofrimento, trago-vos a palavra da esperança albergada nas asas da fé raciocinada. Prometeram-lhes o paraíso de venturas ou o inferno de tormentos. E, se observarmos nosso íntimo, certamente não conseguiremos encontrar o caminho para as estrelas. Então, pensaremos que nos resta o mergulho nas aflições abrasivas dos lugares satânicos. No entanto, Jesus nos convoca a outras jornadas. Não poderiam supor que Deus se deliciaria vendo o tormento dos filhos que criou no mais puro amor.
A misericórdia nos convoca a modificar nossos sentimentos, alijando a pesada carga do rancor, do desejo da vingança, do ódio contra um irmão mais enfermo do que nós mesmos. O mundo melhor não possui lugar para esse sentimento perturbado, descontrolado e sem base no amor. Poderemos pensar que, dessa maneira, a justiça estaria sendo burlada, mas em realidade a grandeza de Deus não precisa do nosso ódio para que a sua justiça funcione com perfeição, já que ela não é feita de vingança. Enquanto odiamos nosso perseguidor, nos igualamos a ele. Entretanto, quando nos elevamos sobre as próprias lacerações e os corações se balsamizam com o sentimento de compaixão pelos próprios adversários, movimenta-se a justiça para retirar-nos do cárcere de dores que já não mais mereceremos. Se estão aqui é porque já deram os primeiros passos em favor de novo futuro. Lá fora, multidões perambulam entre as lágrimas e os impropérios, reclamando do mal, tornam-se agentes da maldade, por imaginarem que Deus precisa de seus braços vingadores para levar o sofrimento aos que os prejudicaram. Tola ignorância, que faz deles vítimas e algozes ao mesmo tempo, fechando seus corações para o entendimento da justiça banhada pela misericórdia do Pai. Não percam tempo, porquanto a seleção já vai adiantada e os castelos de ilusão serão derretidos pelo sol da verdade. Aproveitem esta oportunidade e recebam a alentadora mensagem do Cordeiro Divino, a pedir paz no coração, perdão nas atitudes e confiança no futuro, a fim de que participemos do banquete real. Sem isso, não fugiremos do caminho áspero do exílio para o qual bilhões de almas já estão sendo encaminhadas pelas próprias deliberações infelizes. Este é o momento, meus filhos. Não desperdicem a hora preciosa, porque da mesma forma que o universo não brinca, as leis divinas não se equivocam. Mudem as vibrações para que não sejam forçados a mudar de mundo. A última frase produzir um choque de elevada voltagem na alma dos ouvintes, já que a energia irradiada de Bezerra e Ribeiro se transformara em milhares de raios que chegavam ao centro cerebral e, como uma explosão magnífica, atingira o cerne de todos os espíritos sofredores, sem deixar de fora os próprios trabalhadores que, também necessitados, estavam no caminho do próprio burilamento, através do trabalho do bem e do amor que espalhavam aos aflitos e invigilantes. Deixando a plataforma, dirigiram-se para junto dos trabalhadores que, solícitos, desejavam se oferecer para as tarefas que pediam braços devotados. Obrigado, Paizinho, com a energia amorosa de sua palavra, nossas medicações ganharão em poder e profundidade por serem ministradas a irmãos, agora mais abertos às modificações indispensáveis. Ribeiro, seu amor e o carinho de todos os irmãos devotados dessa casa são o melhor remédio que pode haver, porque são a expressão sincera do próprio Jesus em ação nesta casa. Podem não imaginar, mas nós, que em serviço em vários pontos da Terra neste momento, nos deslocamos pela atmosfera em todas as direções. Somos testemunhas vivas da presença do Cristo, diretamente conectado com as instituições onde o verdadeiro sentimento fraterno encontra guarida através da doação espontânea e desinteressada e da afetividade dos seus membros. Observamos pontos luminosos espalhados pela escuridão dos continentes e em cada um deles sabemos tratar-se de uma manjedoura na qual Jesus ligou seu coração confiante. Cada foco, incrustado no mundo físico, como uma estrela perdida no rochedo terreno, é abastecido e iluminado por um raio de energia que parte diretamente do coração do Divino Mestre, através do qual seu sentimento inspira os heróicos trabalhadores do amor a continuarem no serviço, sem esmorecimento, sem diminuição de ânimo e sem perda da sintonia com o bem. Tais instituições não são muito abundantes,
como vocês devem supor, em decorrência do despreparo da maioria dos dirigentes e trabalhadores por falta de renúncia pessoal, de abnegação pelo trabalho de sacrifício, pelo não exercício dos princípios elevados do perdão e do esquecimento do mal, na doação incondicional. Apesar disso, em muitas partes da terra, encontram-se casas de Deus vivendo o evangelho de amor, espalhando esperanças sobre os deserdados do mundo, não porque dão roupas, pão, remédio, somente, mas porque espalham afeto e humanidade em tudo o que fazem. Posso lhes dizer que, sobre esta instituição, fulge um laço sublime que sustenta o esforço de todos para a melhoria da terra, ainda que, tanto aqui quanto em toda parte, existam encarnados interessados, indiferentes, oportunistas e exploradores que desejam furtar o celeste maná, como já vem fazendo há milênios. Os trabalhadores espirituais que escutavam Bezerra não podiam deixar de esconder a emoção de que ouviam. Jamais haviam pensado que sobre eles, diretamente do augusto coração do Cristo, um raio luminoso os unia ao sentimento do divino amigo. Alguns não continham as lágrimas que escorriam em silêncio. Para não perder a oportunidade de aprofundar o ensinamento, Bezerra continuou: igrejas existem em todas as partes, que recebem das forças espirituais o quinhão que lhes cabe no esforço espiritual de transformação verdadeira. Muitas se perdem nos cipoais da matéria, desprezando as dádivas sublimes e apegando-se ferreamente ao ouro do mundo. Outras, entre as quais muitas instituições espíritas, esbarram nas disputas palavrescas, nos certames da vaidade doutrinária, na contenda entre pontos de vista ou interpretações sobre detalhes inócuos, perdendo-se em polêmicas e não se precavendo do perigo das seduções humanas no seio da obra do Pai, como aconselhava Jesus. Avançam pelo terreno da hostilidade e da maledicência entre seus membros. Várias delas, inclusive, prestam serviço da caridade, matam a fome dos infelizes, enchendo-lhes a barriga com caldos e sanduíches, mas não deixam de ser famintos da alma, alimentando famintos do corpo. Enquanto disputam primazias doutrinárias, esquecem-se das advertências evangélicas acerca do fermento dos fariseus, que levantam polêmicas, discutem e querem provar suas teses em longas contendas doutrinárias. Lemos em Mateus: E, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai-vos entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Mateus, capítulo 16, 1 a 12. Depois de breve pausa, continuou explicando: observamos que a preocupação de fariseus e saduceus era a de pedirem provas, um sinal do céu.
Encontramos então o divino amigo falando-lhes de coisas óbvias, que estavam à luz para que qualquer um as pudesse ver e entender, e ainda assim tais autoridades na fé eram incapazes de perceber. Discerniam sobre os fenômenos atmosféricos, mas não observavam com a mesma acuidade os sinais dos importantes e decisivos momentos para a humanidade. Assim, filhos, muitos religiosos dos tempos modernos, antigos fariseus e saduceus reencarnados, disseminam a confusão e a disputa entre os chamados na última hora. Tocados pela vaidade intelectual e pelo orgulho dos pontos de vista, são eles o verdadeiro fermento dos fariseus, de quem todos devemos nos acautelar, para que não percamos o já escasso tempo em discussões estéreis e destruidoras da harmonia e da paz. Os que sofrem esperam pelo lenitivo, que lhes restaure a fé e a confiança em Deus. Não batem à porta buscando discutidores, nem conflitos estéreis. Os religiosos que gastam seus esforços nas faustosas e infindáveis discussões dessa natureza deixaram-se contaminar pelo fermento dos fariseus, imobilizando seus ideais e confundindo seus raciocínios. Gastam em palavras o tempo e a energia que, se fossem consumidos através da prática do bem junto aos semelhantes, melhor demonstrariam o valor das teses que defendem, graças aos efeitos práticos das atitudes, transformando outras vidas. Certamente, não há aqui nenhuma censura aos que raciocinam buscando entendimento, aos que comentam desejando aprender, aos que trocam informações com o intuito de enriquecimento espiritual. Estes não polemizam, não agridem os que não pensam como eles, não formam partidos nem seitas, não se organizam em grupos em prejuízo da obra de amor que pede o silêncio das próprias vaidades e a superação das próprias diferenças. Se todos aprendêssemos com os ensinamentos espíritas, veríamos dissipado esse véu ilusório pela palavra orientadora e amiga com que o Espírito de verdade, o próprio Jesus, alerta os trabalhadores verdadeiros da obra do Pai, encontrada sob o título Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá a eles, serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça! O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de os amparardes? Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuaram diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, filhos queridos, as recomendações de todos nós para as diversas casas de Deus são resumidas na solicitação da tolerância recíproca, do respeito ao semelhante,
do carinho para com todos, do trabalho incessante no bem e na vigilância sobre si mesmo. Tal esforço não é somente de minha parte. Todos os espíritos em tarefas no bem estão empenhados nessa batalha, cuja bandeira poderemos igualmente empunhar, unindo-nos no mesmo objetivo, encarnados e desencarnados. Nas horas difíceis da separação do joio e do trigo, não haverá favorecidos da sorte, nem privilégios de qualquer tipo. Muitos gritarão, como diz o Evangelho, graça, graça, e escutarão a resposta: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes estender a mão, vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Bezerra sorriu, demonstrando ter encerrado a orientação coletiva, dando oportunidade para que, sob a direção de Ribeiro, os trabalhadores retornassem às tarefas específicas nos diversos setores daquela oficina do bem. Despedindo-se, reverentes e agradecidos, permaneceram ao lado do médico bondoso apenas o dirigente espiritual Ribeiro, Jerônimo, Adelino e Alfredo, aquele que durante o dia exercia as funções singelas de zelador do centro espiritual, que havia sido especialmente convidado a permanecer um pouco mais com o grupo. Explicando os objetivos da noite, Ribeiro prosseguiu a conversa. Atendendo à solicitação do nosso médico querido, pedi que permanecessem para o entendimento mais alongado que nosso benfeitor deseja ter com vocês. Mas eu também? Perguntou surpreso o pobre Alfredo, espantado com a convocação em comum. Ora, meu filho, por que o espanto? Você é dos mais assíduos e fiéis trabalhadores desta casa. Não vejo motivo para surpresas, respondeu-lhe Ribeiro sorrindo. É que meu trabalho por aqui não se equipara ao dos doutores. Sou somente um zelador. Tentou-se justificar o humilde espírito, supondo-se na condição de trabalhador desqualificado. Para Deus, Alfredo, todos os trabalhos são essenciais e o seu representa um dos mais importantes no momento em que nos encontramos. Logo depois, transferiu a Bezerra a palavra para as recomendações faltantes. Como disse Ribeiro, filhos do meu coração, estamos às vésperas de importantes transformações coletivas que ensejarão profundas mudanças na face planetária. Nosso trabalho é intenso e são muitas as exigências que pesam sobre os servos do Cristo, a se sacrificarem ao limite de suas forças para compensarem com o idealismo e o amor aquilo que lhes pareça faltar em força e conhecimento. Por isso, gostaria de convidá-los à excursão de aprendizado e adestramento que os ajudará a melhor compreender as medidas que precisam ser implementadas nesta instituição, seja em relação às entidades que chegam, seja atinente aos trabalhadores encarnados verdadeiramente dispostos ao serviço. Ribeiro não poderá deixar a direção da tarefa por agora, mas os outros 3 estão convidados, se puderem se ausentar por algumas horas. Depois de se despedirem de Ribeiro, a quem eles estavam vinculados pelos laços do dever espiritual naquela instituição, deixaram o recinto dirigidos pela vigorosa vontade de Bezerra e tomaram o rumo do espaço terrestre para melhor compreenderem a tarefa que os aguardava. Olá, amigos! Este é o capítulo 13 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!